E aí, tudo certo? Olha, quem passa um tempo na internet hoje em dia, com certeza já sentiu isso, né? Aquela sensação de que, sei lá, a sociedade está se desfazendo, que as coisas estão indo pro buraco. Hoje a gente vai tentar entender essa percepção. O que é real nisso tudo? O que é só distorção? E mais importante, quais são as forças por trás dessa bagunça toda? Pois é, e essa frase aí, será esse o planeta dos macacos, ela resume tudo, né? A gente vê isso direto em vídeos que viralizam, é a imagem perfeita dessa visão meio sombria, caótica, que toma conta das redes. É como se a gente estivesse olhando para uma sociedade que andou para trás, que perdeu completamente o rumo. É uma frase forte, mas que captura exatamente o que muita gente está sentindo. Então, chegamos na pergunta central de toda essa análise. Esse caos todo que a gente vê em um vídeo atrás do outro, nos posts, nos comentários, isso é a realidade? É um retrato fiel do que a gente está vivendo? Ou será que, na verdade, a gente está olhando para um espelho quebrado, um espelho que distorce tudo e só mostra o nosso pior lado, bem amplificado? Beleza, vamos começar a desvendar isso. Primeiro vamos olhar para o sintoma mais óbvio, essa visão super sensacionalista da sociedade. Ela até ganhou um apelido pejorativo, ficou famoso na internet, Bostil, que é basicamente uma mistura de Brasil com, bem, o resto da palavra. Essa ideia de bostil não surge do nada, ela é construída. Funciona mais ou menos assim. Pega-se o que tem de mais chocante, a pobreza, a ignorância, a bagunça, e isso é mostrado como se fosse a regra, o normal. Sabe aqueles eventos bizarros, que são super raros? Os tais pontos fora da curva? Eles são repetidos tantas, mas tantas vezes, que começam a aparecer no nosso dia a dia. E aí vira essa narrativa meio fatalista, né, de que o país já era. Tá, mas como que isso acontece? Vamos tirar a primeira camada dessa história para entender o mecanismo por trás disso tudo. Como é que essa ilusão é fabricada e, mais importante, vendida em uma escala tão grande? Então, o motor que move essa máquina de distorção tem nome. É a tal da falácia estatística. O nome é chique, mas a ideia é bem simples. É a arte de pegar uma coisa que é exceção, aquele ponto bem fora da curva, e apresentar como se fosse a regra, o padrão. E com a internet, com as redes sociais, fazer isso ficou não só muito fácil, como também muito lucrativo. E aí entra um fator que a gente não costuma pensar, a pura e simples matemática da população. As fontes que a gente analisou chamam isso de variável H, de habitantes. Pensa comigo. Vamos supor que a porcentagem de gente que faz coisa bizarra seja a mesma desde 1970. Sei lá, 1% da população. Só que a população do Brasil mais do que dobrou de lá para cá. Então, mesmo com a mesma porcentagem, o número absoluto de casos bizarros é muito, mas muito maior hoje. Ou seja, tem muito mais matéria-prima para essa máquina de sensacionalismo se alimentar. E aqui a gente vê como essa máquina funciona. É um ciclo que se alimenta. Olha só. Primeiro, as plataformas dão um incentivo, grana mesmo, para quem cria conteúdo chocante, extremo. Depois, os algoritmos entram em ação e mostram esse conteúdo para mais e mais gente, porque gera clique, gera engajamento. O resultado, a nossa percepção da realidade fica completamente distorcida. E no final, essa realidade fabricada é vendida de volta para a gente como um produto, muitas vezes para quem já está convencido de que o mundo está acabando. Ok, mas a pergunta que fica é, por que essa história toda cola? Por que tanta gente acredita nisso? A resposta é que essa distorção não nasce do nada. Ela é tipo um parasita, sabe? Ela se alimenta de problemas, de fissuras que são muito reais e bem profundas na nossa sociedade. E para entender melhor essas fissuras, as fontes que a gente estudou trazem a análise de um cara chamado Ray Dalio. Ele é um investidor que estuda grandes ciclos da história. E o que ele diz é basicamente o seguinte: o que a gente está vivendo hoje não é exatamente novo. Na verdade, é um eco, uma repetição de padrões que já aconteceram em outros momentos bem turbulentos da história, como lá na década de 1930. O Dalio aponta para 5 grandes forças que, quando se juntam, criam a tempestade perfeita. Primeira, a dívida, tanto do governo quanto das pessoas, chegando num nível insustentável. Segunda, o conflito interno, a polarização política e social que racha o país. Terceira, uma briga de gigantes no cenário mundial, com uma nova potência desafiando a antiga. Quarta, a tecnologia, tipo inteligência artificial, mudando tudo, o trabalho, a economia. E para completar, a quinta força, a natureza, com pandemias, mudanças climáticas. Ou seja, essa sensação de caos, ela não é imaginação. Ela vem da soma de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E olha só que exemplo prático de como esse conflito interno às vezes não faz sentido. A raiva das pessoas, a indignação, muitas vezes mira em alvos minúsculos, como por exemplo, leis de incentivo para a cultura, que representam uma fatia minúscula do orçamento do governo. Enquanto isso, o verdadeiro gigante na sala, o pagamento de juros da dívida, que come uma parte enorme do dinheiro, mal é discutido.
É a raiva sendo apontada para o lugar errado. Beleza, agora a gente vai para o centro da análise, para o coração da ideia das fontes. É quase uma equação, uma fórmula, que tenta explicar por que uma sociedade funciona ou por que ela entra em colapso. A ideia é essa aqui. Pensa numa balança. De um lado, você tem o V, que é tudo o que uma sociedade produz. É a produtividade das pessoas e empresas multiplicada pela energia disponível, energia mesmo, de todos os tipos. Do outro lado da balança tem o I, que é tudo o que a sociedade consome ou demanda. É o tamanho da população multiplicado pelo nível de conflito que existe para dividir os recursos. A sociedade só fica em pé, só fica estável quando esses dois lados estão equilibrados, quando a produção dá conta da demanda. E aqui está o ponto central de tudo. Aquela crise que a gente sente no ar, aquela sensação de decadência que a internet adora mostrar, tudo isso é, no fundo, um sintoma de que essa balança desequilibrou. É o que acontece quando o que a gente produz já não é suficiente para todo mundo, e a briga por um pedaço do bolo fica cada vez mais feia. E esse desequilíbrio na equação da energia, vamos chamar assim, leva a um problema que talvez seja o mais profundo de todos: o colapso daquela cola que mantém uma sociedade unida, a fé. Mas calma, quando a gente fala de fé aqui, não é só no sentido religioso. É fé num sentido muito mais amplo e prático. É a crença fundamental de que as coisas valem a pena. Que se você estudar, trabalhar duro, seguir as regras, você vai ter um retorno positivo. É, no fim das contas, a fé de que o sistema funciona. Então o que acontece quando esse sistema para de entregar resultados? Simples, a fé vai embora. A gente começa a perder a fé na ciência, porque parece que ela não resolve mais nossos problemas, perde a fé nas instituições, como governo e justiça, porque elas parecem não funcionar ou ser corruptas, a gente perde a fé no trabalho honesto, que já não parece ser garantia de uma vida boa, e no fim a gente acaba perdendo a fé no próprio futuro. E isso tudo nos traz de volta ao começo, mas com uma pergunta final bem mais pesada. A gente viu que a distorção online é só o sintoma. Vimos que as 5 grandes forças são as causas, que a equação da energia é o mecanismo. Mas a consequência mais profunda disso tudo é essa perda de confiança, essa erosão da fé. E a pergunta que fica no ar é: o que acontece com uma sociedade, o que sobra, quando essa fé que unia todo mundo simplesmente acaba?